Hoje o Em Foco não é um assunto especial, mas é um assunto muito sério que a gente tem que enfrentar com muita seriedade. Eu estou aqui com o Dr. Paulo Falang, da Clínica CDVAC, e vai nos explicar o que é esse inimigo invisível, né, doutor? Inimigo oculto, né? É isso aí. Marisa, prazer estar novamente no seu programa, né, o Em Foco. A gente vê a sua evolução, estou acompanho a sua evolução, então tenho que parabenizar você. Obrigada, doutor. E cumprimentar os seus telespectadores aí. Bom, nós temos uma doença aí que está pegando toda a população, né, de uma forma assim muito súbita, né, muito inesperada. E o problema maior é que as descobertas estão acontecendo durante a doença, durante a pandemia que a gente tem. Você mesma viu que essa doença já está em 140 países, né? São milhares de pessoas afetadas, infelizmente tem milhares de mortes. E está chegando aqui no nosso país, a gente já vê o número de casos crescente que tem, particularmente aqui no estado de São Paulo. A forma como que ocorreu a doença nos outros países já serve de exemplo para medidas que podem ser tomadas aqui para prevenir. E há uma sustentação de artigos científicos mostrando essas evidências. Quais sejam? Se eu tenho uma doença que é de transmissão respiratória e é por contato entre pessoas, a melhor forma que eu tenho para prevenir é evitar o contato. Então, acertadamente, o Ministério da Saúde está tomando condutas no sentido que as pessoas se afastem, se isolem, deixe de ir em shoppings, deixe de ir em academias, deixe de ir a conferências, né, em lugares de aglomerações, porque a gente não sabe quem está doente e o que é pior, a gente não sabe quem é portador. Porque essa doença tem uma característica, tem o portador assintomático. Ele pode ter o coronavírus, não ter a doença. Não ter sintomas. Não ter a doença. E interessante que isso está se vendo no momento, é particularmente importante nas crianças, em que elas são podendo ser afetadas, mas as doenças delas praticamente não ocorrem. Quando ocorrem são leves, mas elas podem transmitir. E aí sim a importância das escolas estarem suspendendo suas atividades. Porque as crianças poderiam estar passando o vírus entre si, elas mesmas não ficarem com sinais de gravidade ou de uma doença mais preocupante, porém, elas estariam transmitindo, né, para pessoas da sua família, do seu convívio familiar e atingir principalmente idosos, que são a faixa etária que é mais acometida no sentido de morbidade e mortalidade da doença. Então, a gente tem acompanhado artigos científicos, publicações das sociedades de especialidades, particularmente eu da Sociedade de Pediatria, que a gente vê a importância que está se dando a essa restrição de atividades, né? E, particularmente uma medida que está sendo feita agora aqui no Brasil e que a gente espera que dê resultado, porque ela vai fazer com que não haja um surto da doença, ou pelo menos não haja uma explosão da doença. Ela ocorra de uma maneira, vamos dizer, não severa, e que aí a chance de ter prognósticos ruins seja muito menor. Doutor, e por que essa diferença quando a H1N1, né, o mundo também se acometeu a respeito dessa doença, não teve tanto impacto, tanta pandemia como está tendo?
Eu acho que a primeira razão, eu acredito, é até por ter se iniciado na China, né? Porque é uma população enorme, né? E aí e o não conhecimento da doença nesse primeiro momento fez com que ali também não houvesse esse isolamento inicial e essa doença se propagou muito rápido. Então, rapidamente aconteceram milhares de casos, né? E isso chamou a atenção do mundo todo. E num primeiro momento também, apesar dos fatos acontecendo na China, as viagens não estavam proibidas. Quer dizer, o vírus começou a se espalhar. Levou algum tempo para as autoridades perceberem que a ideia do isolamento, do fechamento de fronteiras e países era uma medida importante a ser feita. Isso não foi feita na hora que ficou sabendo da doença. Mesmo porque a doença apareceu em dezembro. Dezembro, com os casos de pneumonias, estamos no mês de março. Então são 4 meses. Uma evolução muito rápida, já está em 140 países, né? Então, a gente tem que tomar essas medidas restritivas. Então, em termos de orientação que a gente fala, é esse isolamento das pessoas procurarem restringir ao máximo a sua atividade. Além das outras medidas, né, Marisa, que a gente sabe de higiene pessoal, né? O cuidado com os espirros, né? Com a lavagem de mãos, né? Lavar a mão pelo menos por 5 minutos, várias vezes ao dia. Evitar os cumprimentos, né? Aqueles cumprimentos mais afetivos, característica dos latinos, particularmente dos brasileiros, né? Que se cumprimentam com beijos, com abraço, com aperto de mão, né? E isso é uma coisa difícil para o brasileiro. Acho que é mais difícil isso do que a própria restrição dele, né? Porque está no sangue dele, né? Cumprimentar dessa forma mais afetiva as pessoas, particularmente as pessoas que a gente gosta, né? Uma forma muito mais amistosa, né? Mas então, além desses cuidados, né? Esses cuidados de higiene, cuidados pessoal, né? Cuidado no espirro, você está usando lenço de papel descartável, né? Eventualmente as pessoas que estão suspeitas, ou as pessoas que estão doentes, ou as pessoas vão estar usando a máscara, né? Para proteção, né? Então essas medidas elas são efetivas, mas volto a dizer, a medida mais efetiva é as pessoas ficarem nos seus lares, né? O uso das máscaras geralmente são para as pessoas que não podem ficar doentes, não as pessoas que já estão doentes. Na verdade, quando a gente pensa no uso da máscara, é para você... Qual que é o objetivo da máscara? Para você evitar que a pessoa que tenha o vírus esteja propagando ele na forma respiratória. Certo. Então, transmissão de gotículas, né? Que seria uma forma de transmissão dessa doença, né? Mas para essa pessoa não passar, aquela pessoa que não tem, no sentido de se proteger, ela não é eficaz, quase que nada. Por quê? Porque ela pode estar pegando de outra forma, né? No contato pessoal com a pessoa, com as mãos. Então, a máscara é mais para que seja evitada a propagação do vírus, né? Pela forma respiratória, e não para impedir a entrada do vírus, compreende? Então a entrada do vírus se dá por outras formas, né? Uma pessoa que toca num objeto em que uma outra pessoa contaminada tocou, e essa mão depois vai na face, vai na boca, vai coçar, vai nos olhos, então essa pessoa acaba adquirindo, né? E a importância das pessoas estarem com o seu calendário de vacinas em ordem, isso é muito importante, então, né? Exatamente, que às vezes as pessoas falam, se tivesse a vacina do coronavírus, né? Mas hoje a gente tem vacinas que a gente pode pensar não no coronavírus, mas nas complicações do coronavírus. Se a pessoa ficar doente, ela ficar protegida das complicações, né? Então, por que fazer a vacina da gripe? Porque é um diagnóstico diferencial do coronavírus. Então, se uma pessoa pegar uma gripe H1N1 hoje, vai ser difícil para o médico ou para qualquer unidade de saúde fazer um diagnóstico diferencial com o coronavírus.
Então ela se protegendo, porque tem sintomas iniciais muito parecidos. Então ela fazendo a vacina do H1N1 é um problema a menos que ela vai ter. A gente sabe que essa doença já foi visto que afeta particularmente coração e pulmão. Então existe uma vacina de proteção respiratória que é a pneumocócica 13, particularmente para os idosos a pneumocócica 23, disponível há vários anos. Essas vacinas têm que ser feitas agora, de preferência a vacina da gripe e a vacina pneumocócica. E a vacina da gripe pode ser dada junto com a pneumocócica. Então é uma proteção a mais que as pessoas vão ter, no sentido de imaginar que, olha, eu não quero pegar o coronavírus, mas se eu pegar o coronavírus, a chance de eu ter complicação vai ser muito menor do que uma pessoa que não foi vacinada. Do que não foi vacinada, exatamente. Então isso é importante, isso é muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção, Marisa, eu estava me lembrando que um fato interessante, né? Não foi ainda evidenciado a transmissão, estou falando no sentido de gestantes, a transmissão do vírus da mãe para o bebê. Não foi evidenciado. E também não foi evidenciado a transmissão através do leite materno. Então as mães que amamentam podem continuar. Mas é lógico, o bebê que está em contato com a mãe que tem a doença, ele não precisa do leite para pegar a doença. Sim. O próprio fato da mãe estar doente, ela vai poder transmitir de outras formas. Então a importância de amamentar, porque os anticorpos dela, no sentido de combater a doença, vão estar ajudando o filho. Então, importante. A amamentação não é para ser suspensa nessa situação. Pelo contrário, é para ser estimulada, porque ajuda na proteção do bebê nesse momento. Né? Agora, por que a Itália foi a mais afetada desses 140 países? Então, o que a gente está acompanhando, está lendo, Marisa, parece que foi pelo falta do isolamento no primeiro momento, né? E também há que se ter uns estudos mais detalhados a respeito dessas mortes que ocorreram na Itália, né? Seria também por causa lá a Itália é um país mais velho, isso, onde tem mais idosos. É essa a razão de eu estar falando para você, de ter um estudo mais detalhado, porque a gente sabe que, de uma maneira geral, a mortalidade é baixa. 2%, às vezes um pouco mais, na população geral. Porém, quando a gente vai ver em pessoas acima de 70 anos, a mortalidade está atingindo casa próxima de 20%, né? Então, 10 vezes mais. Por quê? Seria o uso de alguns medicamentos, seria um problema de imunidade, seria um problema de comorbidades, né? Lógico, um idoso que tenha um problema de uma doença, evidentemente que o coronavírus vai se instalar no organismo previamente debilitado. Isso vai fazer com que a agressividade do vírus se torne maior, né? Então, falta descobrir algumas coisas que estão evidenciadas, mais ou menos, né? Eu acho também que eu acho que houve muito fator de surpresa, que ninguém esperava essa propagação assim tão rápida, né? Acho que não se acreditava, né? E acho que também existe, né, um pânico na população. Eu acho que a gente precisa ter bom senso, né? Existe um problema, vamos enfrentá-lo com bom senso. É assim que a gente tem que fazer. Nem com pânico e nem também... Não adianta, o pânico vai só atrapalhar, Já passamos por... o mundo já passou por epidemias em que o povo estava menos instruído, menos preparado, né? E a vida evolui e continua. Eu acredito fortemente que a gente vai passar por essa crise que deve durar ainda de 30 a 60 dias. É o que as autoridades em saúde falam. Mas eu acho que o nosso país ele está tendo uma conduta exemplar perante o mundo no acompanhamento, no seguimento e na prevenção dessa doença Covid-19. E a temperatura? É outra coisa que se fala, né? Porque os vírus respiratórios, como o vírus coronavírus, que é um vírus mutante, né? Ele já teve duas doenças
10 anos, 10, 15 anos, né? Que é o MERS e a SARS, né? Que foram um coronavírus que foi modificado. Mas então o que se sabe é que o tipo de propagação dele é propagação respiratória, que se aumenta no inverno, né? Que se aumenta em clima muito frio. É um outro fator que a Itália estaria envolvido nesse momento. E a gente torce para que isso seja verdade, porque o nosso clima temperado tropical, né? Não facilitaria a propagação desse vírus, né? Então a gente torce que isso seja uma verdade, né? Então a gente espera que isso seja de fato confirmado com o coronavírus, né? Então o importante, o que você tem para falar para o meu público? Quais as atitudes que o público pode ter para... Primeira coisa, bom senso. Segunda coisa, restrição de atividades, que nós já falamos aí, shopping, academias, conferências, festas, isso tem que parar. A gente está vendo o exemplo que está acontecendo, escolas, né? Tem que parar, né? Ficar em casa e respeitar aqueles cuidados mínimos, né? O cumprimento, a lavagem das mãos, né? O asseio pessoal, né? Isso tudo vai ajudar muito no combate ao coronavírus. E, por último, né? Você mesmo lembrou, as vacinas. Não é vacina para o coronavírus, mas com certeza essas vacinas vão ajudar muito no enfrentamento do coronavírus.